De 1º de novembro de 2016, começando o seu programa Psicologia à Chave, apresentado por mim, Mário Ilha, e transmitido pela TVN Brasil, trazendo ela, que é palestrante, psicóloga, viaja o Brasil inteiro falando sobre autismo, a nossa querida Joanicele Brito, mais conhecida como Jo. Bom dia, Jo. Bom dia, Mário, tudo bom? Tudo ótimo, muito obrigado por vir, Jo. Jo, como é que começou a sua história com o autismo? Então, Mário, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz em saber que você agora tem um programa. É muito bom a gente rever os amigos. E vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei no autismo. Quando a gente ainda estava na faculdade, eu fiz estágio em clínicas de crianças especiais. E quando a gente está na faculdade, a gente vê pouquíssima coisa sobre autismo, né? A gente vê o básico. Então, aí eu comecei a me interessar quando eu trabalhei nessas clínicas, né? E quando eu me formei, uma mãe me chamou para trabalhar com o filhinho dela, com a filhinha dela, né, para ser exata. Eu e a Ana Carla, que estava aqui semana passada. E aí eu conheci um modelo de atendimento que eu me apaixonei, que é o modelo responsivo, né? E comecei a me especializar, comecei a estudar, e eu fui para os Estados Unidos, já fiz 3 cursos lá, né? Fora os cursos aqui de Brasília e do Brasil. E aí, a partir daí, eu fui me apaixonando, fui estudando, né? Como você falou, a gente tem que estudar o tempo inteiro, né? E a partir daí, fui caminhando e tô aí o quê? A gente já vai fazer o quê? 10 anos de formados, né? Então, é uma caminhada já dentro do autismo. E graças a Deus, conseguindo difundir, conseguindo mostrar, conscientizar mais as pessoas, né? Sobre o que está acontecendo. Então, o sucesso da semana passada foi tão grande, a quantidade de perguntas, e eu queria agradecer realmente a todo mundo que está ajudando a fazer esse programa, né, através do WhatsApp, através do Facebook. Lembrando os números novamente, o WhatsApp é o DDD 61 99914 9306, ou o Facebook. Basta entrar na nossa página, Psicologia é a Chave, e deixar uma mensagem pra gente. E as perguntas foram aparecendo, e a gente teve que trazer uma pessoa que fosse uma especialista muito conhecida, que viaja o Brasil inteiro e que realmente tem muito a contribuir com essa área do autismo, né? Dentro dessa contribuição da Jo e o porquê dela estar aqui, um dos motivos também, é justamente para a gente desmistificar alguns erros que as pessoas têm em relação ao autismo, né? Para que as pessoas compreendam o que é o autismo. A função do programa Psicologia à Chave é passar, né, todo esse conhecimento do que é real, né, dentro da psicologia. Bom, Jo, qual que seria o papel da psicologia dentro do autismo? Então, Mário, hoje a gente já tem várias vertentes que estudam o autismo, né? E a psicologia ela é importante porque o autismo ele não tem um sintoma, não existe um sintoma, não é uma doença, é um transtorno, ou seja, alguma coisa que está errada no meio do caminho, né? E aí, assim, muitas vezes as crianças fazem todos os exames, eles fazem, vira a criancinha de cabeça para baixo e o médico não acha nada. E aí eles mandam para avaliação clínica, que é onde a gente entra enquanto psicólogo, porque a gente vai observar o que está acontecendo, observar quais são as características e, a partir do DSM-5 agora, a gente consegue perceber se a criança está dentro do espectro ou não, né? E hoje, com 1 ano e meio, 2 anos, a gente já consegue perceber bem melhor essa questão do diagnóstico, no sentido de perceber quais são os desafios dessa criança, quais são as características que a colocam dentro do espectro. Para quê? Para que já sejam trabalhados, para no futuro essa criança se desenvolver de forma saudável. Isso é interessante. Dentro de como perceber isso e classificar isso, né? Como é que a gente poderia
falar para os papais, mamães, professores, orientadores, né, educadores, acompanhantes, né, que estão em casa, quais são os principais sinais? É lógico que a gente está falando isso de forma generalizada, né? Que o autista apresenta. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente percebe, que os pais sempre me falam, é que eles falam assim, eu chamei ele e ele não me escutou. Então, até se procura, a princípio, não, vamos ver se ele não é surdo ou algo do tipo. Então, assim, uma das primeiras características que a gente percebe é a falta de olhar. Ele não olha nos olhos, né? Tem a questão da comunicação, tanto a verbal como a não verbal. A criança não aponta, a criança não imita, né? Tem a questão da verbal, que a criança não fala, muitas vezes, ou fala de forma ecolálica, que é o quê? Que é uma repetição. Ela viu frases de um desenho, de um programa, de alguma coisa, e ela repete aquilo ali de forma constante, né? Tem também a questão comportamental, que a criança não interage, a criança não esboça interesse ao outro, mas isso tudo por conta de uma dificuldade nessa interação, né? Que eu explico sempre para os pais que uma das coisas, assim, conversando com autistas, com Asperger, que já conseguem se mostrar um pouco mais, eles me contaram, assim, a conclusão que eu cheguei, o que é um autista no mundo, né? A gente tem que pensar que você imagina você naquela festa onde está cheio de gente, fumaça, som, música, gente falando, e você com dor de cabeça. Você vai querer sair correndo dali. E essas crianças, elas ficam constantemente nesse ambiente quando elas estão aqui no mundo. Por quê? Porque são muitos estímulos, né, que a gente tem entrando de uma vez na cabecinha delas. Então, assim, os pais perceberem, minha criança não responde às vezes quando eu pergunto, minha criança não interage com outras crianças, ela fica ali mais isolada, mas será que ela é tímida? E aí você começa a observar as outras coisas, ela não falou. Se não tiver outro problema na fala, a gente pode pensar isso. Então, assim, como é um espectro amplo, a gente tem que estar sempre observando. A gente percebe que o autista, ele tem essa tendência à repetição, né? E eu acho que uma das importâncias da psicoterapia, do psicólogo, na verdade, é justamente ensinar esses meios, digamos, comportamentais de comunicação. Sim, de certa forma, sim. Outra coisa que é outra característica é essa repetição. Bem lembrado, desculpa, eu acabei esquecendo, que são as estereotipias, né? E a criança precisa se autorregular de alguma maneira. Então, muitas vezes, ela se utiliza de estereotipias, de balançar de dedos, flaps. Então, assim, e isso é autorregulação. É como eu te falei, ela precisa filtrar o que está entrando nela. Está entrando de informação. Porque a gente consegue. Eu estou conversando com você, tá um monte de coisa acontecendo, a gente tem música, a gente tem luz, né? A gente tem um monte de estímulo aqui e eu consigo concentrar no que você está falando e você concentrar no que eu estou falando. Por quê? Porque a gente tem um filtro sensório que consegue filtrar a informação relevante. Essas crianças não. A informação entra junto com todos esses estímulos, luz, som, qualquer outro barulho, qualquer bichinho mexendo, uma coisa que pode ser interessante. Então imagina para elas filtrarem isso tudo, né? Eu vi até alguma coisa relacionada a essa questão até da alimentação, né? Sim, muitas vezes também tem essa questão alimentar, que a criança tem alergias e ela não consegue se expressar, né? Então, assim, quando a gente faz o diagnóstico clínico de que a criança está dentro do espectro, porque diagnóstico fechado a gente não dá logo de início, médico nenhum pode dar diagnóstico, porque a gente, como a criança está em maturação, a gente não sabe se essa criança vai desenvolver, entendeu? A gente não pode, é o que eu estava conversando esse fim de semana, eu estava em Belém, e eu estava conversando isso com os pais. A gente não pode condenar aquela criança, olha, ela tem isso e ela não vai funcionar, como eles me disseram, que alguns médicos falaram para eles.
né? Então a gente tem que ter essa preocupação. Isso é uma coisa interessante de falar, que a gente precisa ter essa preocupação, que a gente não pode rotular e condenar uma criança. Ela está dentro de um espectro, ela caminha nesse espectro, entendeu? Então assim, a gente tem que ter sempre esse cuidado, os profissionais da saúde em geral, a gente tem que ter esse cuidado de, gente, ó, tá dentro de um espectro, a gente tem uma criança que ela pode caminhar para trás ou para frente. Você falou dessa questão que, infelizmente, alguns profissionais acabam rotulando, né, de uma forma errônea, dizendo que a criança não vai funcionar assim, a criança não vai dar conta de fazer isso lá, tal. Ao seu ver, né, é lógico que a gente nunca fecha isso, mas quais são as principais dificuldades que uma criança autista enfrenta hoje em dia? Tá, vamos lá. Então, como eu estava te dizendo, a questão sensorial dessas crianças, a gente precisa equilibrar. Então, assim, é muito importante que se faça a integração sensorial, se faça um trabalho multidisciplinar com essa criança, ou seja, psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, a parte de nutrição, se a criança tem alergia. Por quê? Porque ela vai enfrentar vários desafios, né? As dificuldades eu sempre chamo de desafios, porque realmente são desafios que ela vai enfrentar. No sentido de conseguir filtrar a informação de forma mais rápida. E não estou dizendo rápida porque ela não é tão inteligente. Não, normalmente o cognitivo deles é preservado, a não ser que exista outra comorbidade. Mas assim, a minha experiência é que essas crianças, ela têm o cognitivo totalmente preservado, só que a gente tem, qual é a dificuldade? Você imagina eu ter que filtrar, eu ter que concentrar aqui no que você está falando, sendo que eu estou escutando barulho, que está entrando tudo junto. Eu sempre dou o exemplo também de um computadorzinho. Se você jogar muita coisa no computador, ele vai travar. E aí, muitas vezes, as estereotipias funcionam como autorregulação. É o momento que ela se fecha para conseguir filtrar o que ela precisa. Então, assim, a gente tem, e uma das grandes dificuldades que eu acho que as pessoas com autismo têm é serem aceitas e entendidas. Porque às vezes eu preciso dar o tempo para essa criança, eu preciso dar o tempo para essa pessoa literalmente limpar para ela conseguir me dar a informação que eu quero, né? E muitas vezes não, a gente está ali tentando. Eu estava outro dia dando treinamento e o pessoal assim, não, mas aí uma mãe pegou e falou, não, mas eu fiquei, fala água, e eu assim, gente, você deu tempo para ele responder a água? Não, você ficou tão ansiosa que você não deu a pausa. Então assim, a gente precisa entender que às vezes a gente precisa dar a pausa para eles, né? E isso é legal. Outra coisa assim que a gente fala dos desafios deles é em relação ao mundo. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui tentando me equilibrar, muitas vezes é o que eu estou te falando, a gente tem vertentes de terapias que falam assim, não, você tem que conter a criança quando ela está na estereotipia. Eu, pessoalmente, acho isso totalmente errado. Porque eu não gostaria que eu aqui, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é enrolar cabelo. Então, se eu começo a ficar tensa, eu começo a enrolar cabelo. Se você parar, eu vou ficar chateada. Tem gente que gosta de balançar a perna. É a mesma coisa que acontece com eles. Às vezes eles precisam se autorregular, então eles acham alguma maneira. Só que como é algo mais, correr de um lado para o outro, algo parecido, parece que é assim, não, é invasivo. E aí você tenta parar. Por quê? Não, porque a criança é autista, né? Então assim, a gente tem que ter sempre esses cuidados com a criança, dar pausa para ela. Às vezes ela precisa desse momento, sabe, de autorregulação. Então assim, a partir da hora que a gente respeita, essa criança se abre mais para você. Você falou um exemplo agora da mãe que disse fala água, né? Uhum. De uma forma bastante ansiosa. E qual que seria o papel, né, da família no atendimento do autista, né? Então, Mário, o papel é imprescindível. Eu sempre falo que assim, que o pai e a mãe, principalmente, né, que são os que mais convivem, né, se a gente for pensar, eles têm um papel ultra importante. Por quê? Porque eu estudei, eu entendo de autismo, mas eles são PhDs no filho deles. Então, ele é a minha principal fonte de conhecimento para essa criança.
né? Então, assim, eu sempre falo para os profissionais que a gente tem que explorar muito esses pais. E outra, quem mais do que eles amam o filho? Quem mais do que eles estão dispostos a entender essa criança? Entendeu? Porque eu acho que a chave é essa, é você amar, aceitar, entender essa criança e respeitar, sabe? A gente percebe que muitas vezes falta o respeito, que é o que eu te falei, da questão de contenção, a questão de não dar o tempo para a pessoa, não dar o tempo, não respeitar aquele momento que ela precisa daquela pausa. A gente não vê isso acontecendo. Então, assim, os pais têm a família tem um papel primordial nisso, nesse respeito, porque isso vai dar segurança para essa pessoa com autismo. A partir da hora que essa pessoa tem segurança, ela vai querer, né, aprender, ela vai querer se aventurar, mesmo com todas as dificuldades. Todo programa a gente bate na tecla aqui, faça terapia, faça terapia, faça terapia. Inclusive porque a família também precisa de passar por um processo terapêutico para poder lidar com ansiedade, poder lidar com frustrações, né? Poder lidar com todas essas coisas decorrentes não só do autismo, mas de problemas no dia a dia que às vezes passam por essa relação com o filho autista, né? Sim, isso é muito importante, Mário. Foi muito legal você falar isso, porque é o que eu sempre falo, gente, eu brinco que eu falo assim, a política do avião, máscaras cairão sobre sua cabeça. Se você não botar na sua, você não sabe quem está do teu lado. Então, assim, aí você imagina, aqueles pais idealizam aquela criança, ficam grávidos, literalmente grávida, a criança nasce linda, perfeita. De repente a criança não te olha, você chama e a criança não responde. E aí você chega no médico e ele olha pra tua cara e fala assim, olha, teu filho tem autismo, ele provavelmente não vai conseguir se desenvolver, não vai ser normal, como eu já ouvi pais me dizerem isso. Então, assim, seu mundo desaba. Então, assim, os pais precisam fazer terapia, porque esse momento, todos os seus sonhos vão por água abaixo. Entendeu? E assim, é uma das coisas, assim, eu faço parte da MOAB, do Movimento Orgulho Autista do Brasil, né? E a MOAB, ela tem vários projetos, né? E um dos projetos que eu acabei idealizando junto com o Fernando Cota, que é o presidente, foi o projeto Autismo e Família. Justamente por causa disso, porque o que a gente começou a perceber? Que os pais, nessa questão do luto, eles começavam a se distanciar de tudo, e se distanciar entre eles, entendeu? Então, assim, aí a mãe vai correr atrás de 1000 terapias, fica todo mundo em cima da criança, né, em cima de tentar resolver, a tentar ajudar essa criança com autismo, e o que a gente tem? Pais que param de se comunicar, um casal que para de ser casal, e aí daqui a pouco eu fui vendo que a gente tinha muita separação, muitos casos de separação, muitos casos de irmãos com problemas, entendeu? Por quê? Porque eles eram deixados de lado, porque o outro estava precisando mais, teoricamente. Então, assim, a gente precisa, o papel da psicologia na família desse autista é imprescindível. A gente realmente precisa ter um acompanhamento da família, porque a família também precisa desse apoio, porque é o que eu estou te falando, a gente tem profissionais que chegam e jogam a bomba. Olha, o seu filho tem autismo, ele vai ter que fazer 1000 terapias e beleza. E aí você vai correr atrás para tentar ajudar seu filho, para tentar fazer ele ficar normal, como eu já ouvi falar, e daí você esquece todo o resto, sendo que existe todo um contexto além de tudo. E essa criança, para ela se desenvolver ainda melhor, se ela tiver num ambiente propício, isso facilita muito, né? Aproveitar e deixar para o pessoal de casa o site da MOAB, inclusive para vocês terem um pouco mais de informação, né? É o www.orgulhoautista.org. Agora mudou, agora a gente conseguiu um moab.org.br. www.moab.org.br. Mudou. É que eu peguei o que eu tinha. Não, aqui. E o que tem. Não, mas esse aí ele direciona. Redireciona, né? Ele está direcionando. Bom, e aí a gente vê que o autismo, além de fatores genéticos, ambientais e outros, né? A gente vê que o processo, né, para ele se tornar, digamos, ter uma melhoria, ele acontece realmente através do processo psicoterápico e
de um acompanhamento da família. É esse o caminho. Sim, é um caminho, é o que eu sempre falo, tem que ser multidisciplinar. É família e profissionais. Profissionais da educação, profissionais da saúde em geral, né? Porque a gente tem e aí é a equipe, é o que eu falo, outra coisa que eu sempre bato na tecla, Mário, é a questão da equipe estar em sintonia. Sim. Porque não adianta também, porque imagina, para ele já é difícil absorver pela quantidade de estímulos que ele tem no mundo. E aí se eu falo uma coisa, aí a fono faz de outro jeito, a escola faz de outro, a criança se confunde. E aí a tendência é o quê? Tá ficando muito difícil, é melhor desistir e ficar no meu mundinho. Sim. Gente, eu vou deixar os contatos da Jo, Joanicele Brito, né? O contato no Facebook. Ela está inscrita no CRP 01 13030. O telefone é o DDD 61 98149 7975. Bom, a Jo também estará sexta e sábado agora em Tubiara, no Goiás, com o curso Autismo da Teoria à Prática, correto? Isso. Então, como eu disse, a gente tem trago pessoas com muito renome, e esse programa tem dado muita sorte nesse sentido, né? Porque geralmente a gente tem sido muito agraciado por pessoas com muito conhecimento e que estão trazendo isso numa linguagem mais clara, para que as pessoas em casa entendam realmente o que é cada patologia, digamos assim, né? Inclusive, falando em patologia, o autismo agora ele entra numa característica de deficiência, não tem algo assim aonde as pessoas podem ser incluídas em... Sim, a gente já tem alguns projetos de lei, a Moab, né, tá à frente disso tudo, então a gente tem vários projetos de lei, algumas leis como a lei Berenice Piana, a lei Fernando Cota aqui em Brasília, então a gente já tem várias leis que protegem o autista, né? Então ele já está sendo visto como deficiência, apesar que é o que eu falo, gente, é um transtorno. Eu não vejo o autismo enquanto doença, entendeu? Se a gente equilibra, essa criança vive tranquila e normal, se desenvolve normalmente. Tudo vai depender do qual estímulo vai ser feito. Bom, o programa é feito sempre com perguntas, né? E eu separei algumas perguntas aqui que vieram pelo WhatsApp ou Facebook, né? Lembrando, nosso WhatsApp DDD 61 99914 9306. E a pergunta vem do Carlos, de Porto Alegre. Ele faz uma pergunta bastante interessante. Psicóloga, como posso interagir com meu filho quando ele está parado e olhando para, entre aspas, o nada? Interessante, isso é o que eu estou te falando. Esse Boa é o momento pergunta, de... Carlos. Ótima, muito obrigada. Porque isso abre um leque bom, né? Porque o que acontece? Esse momento é o momento de isolamento dessa criança. É o momento, o olhar para o nada, né? Para a gente é um olhar para o nada. Para ele é um hiperfoco. É um momento que ele precisa se autorregular muitas vezes, entendeu? Ou seja, existem muitos estímulos e essa criança precisa se autorregular. Então, muitas vezes ela hiperfoca em alguma coisa e a gente acha que ela está olhando para o nada. E se você se junta a essa criança, entendeu? Você percebe que não é só um nada, que tem alguma coisa ali que ela se concentra para conseguir, como eu diria, esvaziar um pouco os estímulos sensoriais que estão acontecendo, né? Então, assim, eu trabalho com a teoria, a Carla falou semana passada aqui, né, do filme Meu Filho, Meu Mundo. O filme Meu Filho, Meu Mundo, ele conta a história de um garoto que ele tinha QI com menos de 30, né? Ele era um autista severo na década de 70. E esses pais foram orientados a internar essa criança, né? Só para contextualizar aonde que eu quero chegar para essa resposta. E eles resolveram que eles não iam internar a criança, porque naquela época os tratamentos que tinham era lobotomia, era choque, era amarrar, entendeu? Então, assim, era realmente... A coisa era bem
difícil. E aí eles decidiram que eles não iam fazer isso com o filhinho deles e ficaram com o filho em casa. E a mãe, na ansiedade de querer mostrar para esse filho que ela amava e aceitava ele do jeito que ele era, o que ela fez? Ela se juntou a ele um dia. Ele tinha, nesse filme, Meu Filho, Meu Mundo, você vê que uma das estereotipias dele era rodar um pratinho e balançar o bracinho. Ele rodava o pratinho e balançava o pratinho. E essa mãe teve a sensibilidade de perceber que o quê? Cara, isso é o que ele faz, é o que traz conforto para ele. Eu vou mostrar que eu posso ser igual a ele. E no momento que ela seguiu, que ela se juntou a esse momento de isolamento dele, ela percebeu o primeiro olhar dessa criança para ela, né? E a partir daí eles foram para um lugar, no caso na época foi um banheiro, né? Que hoje a gente fala em quarto de brincar. E aí ela foi para um banheiro com ele livre de estímulos, e nesse momento ela começou a trabalhar um para um com essa criança, né? E nesse trabalho, e ela viu que surtiu efeito, ela viu que essa criança evoluiu. E depois de 3 anos e meio fazendo um intensivo, o dia inteiro com essa criança, nesse quarto de brincar, se juntando a essa criança, e quando a criança dava sinais para ela, ela mostrava de forma prazerosa a aprendizagem, essa criança se desenvolveu. Hoje ele é diretor do instituto, ele é PhD, né? Ele dá palestra, imagina, um autista severo, ele dá palestra no mundo inteiro, né? Eu tive a oportunidade, quando eu fui para os Estados Unidos, de conhecê-lo, né? E o rapaz conversa com você normalmente. Ele veio, perguntou se a gente era, né, que a gente era, na época que eu fui, a gente foi a primeira família brasileira aí, né, pro intensivo que foi levar a criança lá no instituto. Hoje eles têm um instituto nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem o programa Sunrise, que é esse estilo responsivo de interação, onde a gente preza pelo respeito à criança, pela aceitação à criança, e a partir da hora que eu sou responsiva, a partir da hora que eu dou controle para essa criança, ela tem segurança para se abrir para a aprendizagem. Então, a minha resposta para o Carlos seria isso: tenta se juntar à sua criança de forma genuína, respeitando esse momento dela, que você vai ver que a sua criança vai te dar sinais sociais. Ela vai te olhar, ela vai querer estar contigo. Isso aí é a construção da ponte para a aprendizagem. Nesse programa tem várias perguntas de todos os meios e todos os jeitos possíveis, né? Desde os jeitos mais técnicos até jeitos menos técnicos um pouquinho. E eu recebi uma pergunta da dona Beatriz. Ela é avó de uma criança autista e ela fez uma pergunta aqui, que isso aqui na verdade deve ser uma dúvida de muita gente, dentro do que circula na internet, né? Que a internet é terra de ninguém, então as pessoas publicam qualquer coisa, né? Mas isso é uma dúvida dela. Ela pergunta o seguinte: se existe uma relação entre pais que usam drogas terem uma maior possibilidade de terem filhos autistas? Então, vamos lá. É uma questão bem química, né? A gente tem uma pessoa que está gerando outra utilizando de meios químicos. Então, assim, eu acredito que possa ter alguma relação não só ao autismo, mas como a qualquer deficiência. Por quê? Porque você está mudando o seu corpo. Entendeu? A partir da hora. E aí tudo que você tem, você passa para essa criança. Você enquanto mãe que está grávida, você enquanto pai que né? Então, assim, não existe nada comprovado até onde eu tenho conhecimento. Mas a gente sabe que o quê? É uma predisposição genética aliada a gatilhos bioquímicos. Então, a gente pode ter drogas, a gente tem questões tem uns estudos aí de algumas empresas de agrotóxicos, entendeu? Que seriam um gatilho para um autismo, entendeu? A gente tem a predisposição e o externo, os gatilhos externos podem desenvolver. Bom, continuando de novo. O programa de semana passada deu muita audiência e muitas dúvidas em relação a isso. E aí a Jo gentilmente
cedeu um horáriozinho para poder vir aqui falar um pouco com a gente a respeito disso, né? Bom, a Fabiana da Asa Sul, ela diz: meu filho é autista e me sugeriram montar um quarto com espaço para ele brincar. Eu acho que é o famoso quarto de brincar, né? É o quarto de brincar. Somente para ele. Tem alguma sugestão do que deveria conter neste quarto? Legal, ótima pergunta. Então, é Fabiana, né? Então, Fabiana, essa é a base até do programa responsivo, né, do Sunrise, o quarto de brincar. E o que seria o quarto de brincar? É um quarto livre de grandes estímulos. Então, assim, não vai ser um quarto super poluído de um monte de coisas. Mas o que a gente acha interessante? Você colocar prateleiras, entendeu? Que você tem alcance, que a criança consiga ver, mas que ela nem sempre consiga alcançar. Por quê? Porque a partir daí que você vai conseguir a interação, porque ela vai precisar de você para ter os brinquedos interessantes para ela. Outra coisa que eu recomendo é, normalmente a questão sensorial a gente pode também ajudar com aquelas bolas de pilates, porque a criança vai poder pular na bola, a gente pode brincar com massagem. Então aquelas bolas de pilates eu acho muito interessante para o quarto. Aquelas camas de jumping, pequenininha de jumping de academia, porque eles gostam muito de pular. Então assim, a base é realmente essa. E eu acho que o principal do quarto de brincar é você que vai fazer. Porque você que tem que ser a atração, você que tem que ser, aspas, o desenho animado dele. Entendeu? Então assim, se você entrar lá de corpo e alma, se divertindo e fazendo com que tudo seja divertido, a sua criança vai estar muito mais interativa. Ela vai querer interagir com você, né? Então assim, deixar os brinquedinhos que ele gosta. Nada de eletrônicos. Evita eletrônicos, porque eletrônico tende a isolar. Entendeu? Você tem que ser o eletrônico, você tem que ser a televisão muitas vezes, né? Então, o quarto de brincar tem que ser um lugar com poucos estímulos, mas com brinquedos que ele goste. Com uma bola de pilates, com a questão da cama elástica que eu estou falando. Isso é muito legal. Então, fora isso, tem outras coisas. Aí depois até, Mário, se quiserem me mandar mensagem, eu até mando. Eu tenho muitos arquivos que tem mostrando como é que a gente pode fazer o quarto de brincar e tudo mais. E isso é legal para as pessoas. Sim. Para mandar mensagem para Jo, o e-mail é joanicelli@gmail.com, tá? E ela vai encaminhar uma série de materiais. Eu acho que as pessoas têm comprado muito a ideia desse programa, inclusive, Jô, porque você chega em casa, na verdade a televisão está passando uma série de tragédias, uma série de coisas ruins. E aqui a gente está passando um pouco de conhecimento, um pouco do que é o ser humano, do que é o indivíduo, né? E um pouco das coisas que todo mundo está sujeito a acontecerem, né? Oi? Sim, é o primeiro programa de transmissão nacional do Brasil nessa linha. E a gente fica muito feliz com o retorno com que a gente está tendo. E quando aparecem perguntas que são dúvidas, às vezes não só da sua casa, mas que você tem um parente, tem um amigo, e que você pode compartilhar um pouco disso, né? Voltando na questão das perguntas, que eu dei uma encurtada bastante, viu, Ju? Porque foram muito, senão a gente ia fazer um programa de umas 5 horas aqui. Nossa. Mas depois você pode me mandar essas perguntas que a gente vai respondendo. Bom. Bom, a Denise de São Paulo. Denise, ela diz que quando meu filho começa a se bater, pode ser que ele esteja sentindo alguma dor e está tentando se livrar dela. E aí ela complementa, ela percebe que ele não tem noção da força. Sim, essa é uma pergunta interessante também, porque isso envolve a questão da integração sensorial. Então, assim, muitas vezes a minha experiência é o quê? É que algumas crianças, a hipersensibilidade a toque, a gente vê aí exemplos de, o autista não gosta de que toquem nele. Isso aí é tudo uma questão sensorial, né? Não é que ela... dói. Eu tenho criança que me fala que dói receber quando alguém pega em você. Então, assim,
ela ter a sensibilidade, né, Denise, de perceber o que está acontecendo. Pode ser uma dor, pode ser uma questão sensorial que ele está desregulado. E aí muitas vezes a gente trabalha com a questão da massagem, entendeu? Eu tinha uma criança que ela batia a cabeça na parede, né, e a gente se assustava, porque a gente falava assim, meu Deus, vai machucar. E o que a gente percebeu foi o quê? Que era uma questão sensorial, ela precisava dessa pressão. Então, a partir do momento que a gente começou a apertar a cabeça dela, e apertar assim, às vezes com força mesmo, assim, da gente falar, nossa, será que tá forte? E a criança relaxava, você via que a criança se acalmava. Então, assim, é a gente ter essa percepção que, assim, às vezes pode ser alguma dor, mas muitas vezes é a questão sensorial que está desregulada. E aí, a partir do momento em que você dá opções para essa criança, ela está se batendo, não, olha, a mamãe pode te apertar aqui, pode te ajudar com isso. Você pode ajudar a sua criança e ela pode parar com esse comportamento, né? Então, assim, a gente tem que sempre, todos os comportamentos, eu sempre falo, a questão, a criança é agressiva. Não, ela não tem o conceito de agressividade. Então, a gente não pode dizer que a criança é agressiva. Vamos contextualizar, vamos ver o que aconteceu. Não, olha, outro dia uma criança, a escola veio, ela bateu no amiguinho, né? E aí eu falei, tá, mas qual o contexto dessa história? Ela não bateu de graça, tem algum porquê? E aí a professora foi me contando que estava todo mundo na hora do brinquedo, então imagina, uma gritaria de 10 crianças no ouvido dele. Aí eu até brinquei, eu falei, gente, o coitado do amigo passou na hora errada, no lugar errado. Porque ele começou a ficar agitado e ele precisava extravasar. E nessa hora ele, desceu o tapa no amigo. Então, assim, não foi uma coisa agressiva, foi uma descarga de energia, que é o que muitas vezes acontece, por conta desse sensorial sobrecarregado. Bom, eu vou emendar a uma pergunta da Tainara aqui do Setoró. Ela diz o seguinte, né? Ela faz uma pergunta: se é verdade que o autista é muito inteligente? Sim, né? A grande maioria, eles têm o cognitivo preservado, ou seja, a inteligência deles está preservada. E muitas vezes eles têm habilidades para algumas coisas. Então a gente vê aí autistas que desenham muito bem, entendeu? Autistas que estão... Eu tinha um que a matemática, eu brincava que ele tinha uma calculadora na barriga. Porque a gente pegava contas enormes e ele fazia assim, botava lá antes de eu terminar na calculadora. Então, assim, cada criança é única. A gente tem que entender isso também. Então, assim, cada uma vai ter as suas características, os seus desafios e também as suas grandes habilidades. Então, é a gente perceber quais são as habilidades dessas crianças e tentar trabalhar em cima disso. Né? E dá pra gente descrever um pouquinho da Asperger? Nunca sei qual é essa. Asperger, varia. Nunca sei falar direito essa. Não se preocupa não. É normal, eu também. Dá pra descrever um pouquinho do que seria a síndrome de Asperger? Então, uma pessoa com síndrome de Asperger, ela tem as dificuldades de interação de um autista, ela tem como é que a gente pode dizer, esses interesses restritos, porém ela tem a comunicação, a questão da comunicação, ela não é falha, no sentido de a fala, entendeu? A criança fala, só que ela costuma ser extremamente inteligente para algumas coisas, como eu falei, as habilidades dessa criança, né? Tem crianças, eu tenho Asperger que é louco por guerra, sabe mais do que qualquer militar, sabe? Eu tenho criança que é AIS em matemática, enfim, né? Então, assim, o Asperger, ele estaria saindo do espectro do autismo, né? Então, ele consegue conviver, né, socialmente, só que tendo as peculiaridades dele. É o que eu te falei, às vezes a gente tem uma sobrecarga sensorial. Eles também têm, mas eles conseguem controlar melhor, né? Então a gente teria uma pessoa que apesar de todas as questões sensoriais, ela consegue controlar isso de maneira mais fácil, entre aspas, se a gente pensar num autista. Na verdade, eu percebo até uma certa racionalidade. Sim, é porque tanto o Asperger quanto o autista, eles são literais, eles são concretos. Subjetividade é uma coisa difícil. Então, eu brinco que eu falo assim, meus Aspergers, eu tenho que
ensinar muitas vezes para eles metáforas. Eu tinha um que uma vez eu falei que eu estava morrendo de fome, ele se desesperou no consultório. Tia, vamos comer. Vamos comer, mas por quê? Porque para ele eu ia morrer. Né? Então, assim, eles são muito racionais e literais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, muitas vezes eles têm dificuldade para entender expressões humanas. Por isso que é tão difícil lidar com o ser humano. Por quê? Porque ele não entende as expressões. Ele não sabe se você está me olhando, o que você está pensando. Entendeu? Então, imagina, eu já tenho que equilibrar um monte de coisa. Eu ainda não sei o que está passando na tua cabeça. Eu prefiro não me relacionar com você. Bom, Jo, e hoje a gente teve que fazer um programa basicamente só sobre autismo. Diminuímos bastante as perguntas, mas quem quiser fazer perguntas pode mandar um e-mail para a Jo, joanicelli@gmail.com, tá? Que ela vai responder. Que orientação ou mensagem, Jo, você deixaria para os papais e mamães que têm crianças autistas, ou até mesmo para os cuidadores, né? Que muitas vezes acabam. Sim. Não, pois é, vamos lá. Então, o que eu quero deixar de mensagem, Mário? A principal coisa, a questão é o respeito, sabe? Porque, assim, eu digo respeito no geral da sociedade. Porque a gente tem muitas vezes... Outro dia a gente teve uma polêmica gigante porque usam o termo autismo como adjetivo. Sim. A campanha do cantor Daniel falando a respeito disso. Pois é, por quê? Porque a gente teve aí pessoas... Vamos lá, ministra... que soltou que soltou o termo enquanto adjetivo. Isso não foi legal, sabe? Então, assim, precisa-se ter o respeito. Sim. Não só pela família, pelo autista em si, entendeu? Porque a gente vê que é muito... Hoje, graças a Deus, a coisa está bem... A conscientização está sendo feita, a gente batalha o tempo inteiro, mas, graças a Deus, é o que eu te falei, a gente tem a Moab aí brigando o tempo inteiro, né? Tem outros movimentos, a gente tem AMA, tem vários movimentos que estão difundindo cada vez mais e desmistificando muita coisa do autismo. Porque antes também a gente tinha o quê? Qual era a visão que a gente tinha de autismo? Que é até o que às vezes a gente vê na faculdade. É aquela criança que se isola e que balança. Não, o espectro é amplo, Mário. A gente tem desde aquela severa até aquela que convive normalmente, que muitas vezes os pais... a criança é birrenta. Não, peraí. O pai não deu educação para essa criança. Não, peraí, vamos embora tentar. É o que eu te falei, vamos contextualizar. Então, assim, a mensagem que eu deixo é, gente, vamos respeitar. Entendeu? Primeira coisa, respeitar essas crianças, respeitar essas pessoas com autismo. Sabe? Para os pais, para os cuidadores, gente, o amor e a aceitação por essas crianças, né? Então, é o que eu te falei, eu trabalho com estilo responsivo, eu tenho visto grandes avanços de pacientes utilizando isso. Por quê? Porque a gente respeita a criança acima de tudo. Se a criança está fazendo estereotipia, ela tem o porquê, ela não faz aquilo só por fazer. Entendeu? Eu tenho que entender que isso é uma autorregulação, ela precisa daquele momentinho onde ela vai se isolar. Então, a partir da hora que eu respeito, ela percebe, a empatia cresce e ela vai querer interagir comigo. Ela vai me mostrar a hora que ela está. Ela vai dar, a gente chama de sinal verde, ela vai me dar o sinal de que ela está propícia à interação. E a partir da hora que eu torno essa interação prazerosa, que eu torno a aprendizagem prazerosa, eu tenho ganhos enormes. Então, assim, é a gente tentar respeitar, principalmente o respeito por todas essas pessoas com autismo. Inclusive, uma das funções desse programa, quando você fala em respeito e consciência, é isso. Muitas vezes, acho que por falta de difundir da forma correta na sociedade, às vezes as pessoas com depressão são estereotipadas, pessoas com pânico são estereotipadas, né? Entre outros. O objetivo, na verdade, é justamente esse, é conscientizar a população de que estamos falando de outros seres humanos,
que estão passando por uma demanda, que estão precisando de auxílio, de apoio e não de críticas, porque críticas já tem demais, né? De orientação, muitas vezes, porque às vezes a pessoa está vendo a pessoa em casa, por exemplo, depressiva, aí você escuta, isso é frescura. Sim, isso é muito complicado. Frescura aonde? Ninguém quer ficar doente, não é assim que funciona. Sim. Né? E aí é aquela história, como não tem algo físico, que é o que eu estou te falando, uma depressão a gente não tem algo necessariamente físico. Uma criança com autismo, é o que eu te falei, eu brinco até que eu falo assim, gente, devia ter no DSM, beleza, porque todos eles são lindos. Eu brinco que eu falo assim, gente, são lindos, a criatura, aí você imagina, a criatura linda, perfeita, aí se joga no chão. Essa criança é birrenta. Não, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que ela está ali desse jeito. Então, assim, é a gente respeitar. Uma pessoa com depressão, é o que você falou, muitas vezes, é frescura. Gente, você não sabe. Eu brinco sempre que eu falo assim, calça meu sapatinho para depois falar alguma coisa. Calça meu sapato e depois fala. Entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar. Acho que a base, o legal, assim, que eu te parabenizo desse programa, é a gente poder divulgar isso e divulgar aqui o quê? Outra coisa que a gente tem que desmistificar, essa questão de, psicólogo é coisa de doido. Gente, não é. A gente está numa sociedade onde tem um monte de coisa, onde os valores estão sendo perdidos, onde a gente tem um monte de coisa ruim acontecendo, entendeu? As pessoas não se respeitam, volto a bater no respeito. E aí o que a gente tem? Pessoas que precisam de ajuda. Né? E aí muitas vezes, o psicólogo é coisa de doido. Gente, não é. A gente precisa desse respaldo, a gente precisa dessa ajuda muitas vezes para entender coisas que estão acontecendo. Verdade. Bom, pessoas, estamos chegando mais ao fim de um programa, né? Eu vou deixar novamente os contatos da Jo. No Facebook vocês podem encontrar ela por Jonicele Brito. Ela está inscrita no CRP 01 13030. Né? O telefone DDD 61 98149 7975. Sexta, sábado, próximos agora estará em Tubiara, Goiás, com a palestra Autismo da Teoria à Prática. Teoria e prática? Teoria à prática. Da teoria à prática, né? Muitas informações sobre o autismo também vocês podem ter através do site da Moab. Isso, www.moab.org.br. Inclusive, Mário, vai ter, acho que é dia 19, lá no site está certinho, eu não tenho certeza do dia, mas vai ter o nosso primeiro simpósio de autismo, se não me engano é isso. Eu acho que é no dia 19, vai ser lá no Lago Norte, aqui em Brasília. E assim, entra no site, se inscreve, vai valer muito a pena. O Dr. Salomão, que é um grande nome do autismo aqui no Brasil, ele vai estar, assim como outras pessoas de renome. A gente conseguiu reunir a Moab, parabéns para a Moab, sabe? A Moab tem lutado muito. Então, assim, conseguiu. Então, quem puder, gente, vai ser muito bom, né? E assim, a Moab está aberta também para todo mundo. Quem quiser se inscrever na Moab, fazer parte como sócio da Moab, a gente está aberto. Existem vários projetos. A gente tem a Blitz do Autismo, a gente tem o Autismo em Família, a gente tem o Desabafo Autista, Autista Asperger, que acontece uma vez por mês. Então, assim, é legal divulgar isso também, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? E aí e é um apoio a mais. Porque quando a pessoa recebe o diagnóstico, isso aí é outra coisa, né? Lembrando, os pais entram em luto e assim, procuram, e a gente tem profissionais e profissionais. Sim. Né? Então, assim, ter esse cuidado. Por quê? Porque assim como outros problemas da humanidade, o autismo, de certa forma, se tornou um comércio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, muitas vezes os pais, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Calma, respira. Vamos ver o que é, vamos ver se a criança... não, já vou começar a dieta. Nem tem certeza se a criança tem alguma alergia. Sim. Entendeu? E aí, assim, já se gasta e se
move totalmente, aí não necessariamente precisava de tudo aquilo. Então, assim, o Moab, ele pode ajudar a gente nesse sentido, de te dar algum respaldo, alguma orientação em cima disso. A gente está lá para isso, né? Para ajudar e orientar os pais que estão descobrindo agora o diagnóstico, para pais que já têm o diagnóstico, que estão vindo. Eu tenho gente que vem de outros estados para Brasília. Então, assim, e se perdem muitas vezes. Então, assim, e é legal por quê? Porque é uma coisa que você pode confiar. Né? Porque isso aí, o presidente, a grande maioria da diretoria da Moab é pai de autista. Então, a gente não está falando de profissional interessado só. Né? É o que eu acho bem legal isso. O Fernando, ele é pai do Fernandinho. Sim. Então, nós não estamos falando só de um profissional, nós estamos falando de um profissional que tem a vivência familiar. Né? Justo. Bom, alô, meu povo. Lembrando que nós temos um canal no YouTube, Psicologia é a Chave. E não se esqueçam, a psicologia no Brasil, quem faz é você. Agradecendo a presença da nossa amiga Joanicelli, mais conhecida como Jo, né? Senhoras e senhores, muito obrigado, Jo. Eu que agradeço. A psicologia no Brasil, quem faz é você.